Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Lívia e sua equipe pelo convite. É um curso que está fazendo um sucesso extraordinário. Eu quero felicitar vocês pelo interesse sobre essa temática. Estão sacrificando um belo sábado de manhã para ouvir coisas muitas vezes não tão agradáveis sobre a nossa cidade. O ser humano é por definição gregário. Nós gostamos de estar juntos, gostamos de festas, de encontros, e o espaço ideal, né, a não ser que alguém tenha um espírito eremita, né, gosta da solidão do campo ou da praia, o espaço ideal é a cidade. Né? Nós passamos uma boa parte da nossa vida circulando pela cidade, encontrando pessoas, trabalhando, indo, né, aos diversos serviços, e a cidade nos marca profundamente, nos marca em termos de saúde, em termos de lazer, de possibilidades de encontros, de cultura com pessoas diferentes. Então, assim, ela é parte extraordinária da nossa vida. Né? E o que eu vou falar diz respeito às questões que a professora Ana Luísa já comentou, mas eu vou trabalhar numa outra escala. A escala que eu reputo como decisiva, como a que marca as grandes decisões e sobre esse fenômeno que nós temos uma incidência muito pequena, muito fraca, e em face dos acontecimentos políticos, né, que tanto na escala nacional, estadual e municipal, no caso de Porto Alegre, né, vem trazendo desafios muito mais complexos. Algumas coisas que nós imaginávamos como resolvidas, como sendo encaminhadas de uma maneira positiva, né, nós vemos um retrocesso bastante rápido e brutal. O que seria a cidade ideal? Uma cidade construída de maneira espontânea ou planejada, mas prevalecendo seria melhor? Tá, bom. Não, tudo bem. Me pedem para ir para o palco. Não, um minutinho ainda. A cidade que nós gostaríamos. O Arno, onde é que está o Arno? Saiu? Gostaria que o Pontal do Estaleiro fosse transformado num jardim, né? Um lugar de passear e não abrigasse as torres imensas. Pensem em alguns segundos o que seria a cidade ideal. O que vocês gostariam de ter em Porto Alegre ou nas cidades que vocês moram? Alguma coisa que fosse justamente a tradução do bem comum, né? De algo prazeroso. O que seria? Uma cidade mais igual para todos. Eu imagino que vocês não tenham as cidades nas quais vivemos como perfeitas, né? Então, assim, o que seria bom? Né? O que seria, o que nos daria maior prazer? Segurança, né? Mobilidade. Passe livre, né? Facilitando. Uma cidade alegre, né?
que o senhor imaginaria de bom para Porto Alegre? Uma cidade que o interesse maior da cidade fosse respeitado. Que o interesse, o bem comum fosse respeitado. Um bom turismo aqui dentro, porque o turismo que nos dá respeito para os outros países aqui dentro, coisa que não tem. Né, condições para um turismo, quiser atrair gente de fora. O meu sonho para Porto Alegre, eu moro próximo do pronto-socorro, é ir para o centro a pé. Né? Ou seja, eu gostaria de não precisar atravessar 30 ruas, né, ser quase atropelado na faixa de segurança, ouvir desaforo de motorista, né, ser intoxicado pela poluição da Oswaldo Aranha, né, e, sobretudo, essa insegurança para atravessar o que deveria ser um caminho, não chega a 1 quilômetro. Eu gostaria de caminhar, né, por um parque que pudesse chegar até o centro da cidade. A realidade, os sonhos, né, que a gente tem são completamente diferentes, porque nós temos a cidade real. Nós podemos ir a festas, encontrar amigos, eventualmente passear, mas as grandes decisões, as macro decisões, são tomadas pelo segmento que detém o poder. A vida continua, né? É possível ter uma vida agradável, né? Boas amizades, mas nas questões decisivas de mobilidade, segurança, salubridade, nós temos praticamente nada de capacidade de interferência, porque as grandes decisões são tomadas, né, numa outra escala. E aí temos algumas imagens que podem ser, essa aqui é Porto Alegre, justamente, né, não é um momento de paralisação nem nada, é uma sexta-feira à tarde, ou algum pequeno acidente que já cria esse caos. Né? Nossas vilas periféricas, né, com problemas de saneamento. E aqui também, isso é Porto Alegre, mas pode ser Salvador, pode ser São Paulo, pode ser o Rio de Janeiro. O IBGE publicou na semana passada um dado absolutamente monstruoso. 40% das crianças até 14 anos vivem abaixo da linha da miséria. 40% dos jovens, né, que vão ser os cidadãos do futuro, vivem em condições talvez não extremas como essa da imagem, mas muito próximo. Né? Aqui também, né, a cena comum, isso pode ser o centro de Porto Alegre, pode ser a cidade do México, Lima, né, pode ser qualquer cidade da América Latina, uma realidade de uma pessoa destruída por um trabalho brutal, recolhendo, né, o que a sociedade de consumo joga fora. Gravataí, né, o rio Gravataí, tá, num momento excepcional de uma cheia, mas limpam, de lá um pouco já está assim de novo, e vocês vejam que seria um belo espaço com árvores, etc. Aqui é o centro da cidade, né, com um número crescente de moradores de rua, né, em condições absolutamente abjetas. Bom, eu poderia multiplicar, né, essas imagens, as centenas, é a nossa realidade. Eu, do pronto-socorro para o centro da cidade, tenho que passar pelo menos no lado, ou quase por cima de uma dezena de moradores de ruas. Mas a cidade tem outros aspectos, né, muito bonitos, agradáveis, limpos, coloridos, né, gente jovem e saudável, né, tem espaços verdes, né, agradáveis também, né, alguns até excepcionalmente distintos do que a gente conhece na cidade, Praça Japão, e, né,
da cidade para os interiores, nós vamos ver que normalmente, né, aquela favela com esgoto na frente, o barraco não tem uma decoração desse estilo. Né? É a mesma cidade. Né? Nós podemos multiplicar essa comparação com outros aspectos, né? A questão do transporte, condições de transporte, as condições de moradia, a vivência de espaços privilegiados ou não, mas é a mesma cidade. E ela não acontece por acaso, ela não é uma geração espontânea, né, que os diferentes grupos organizados conseguem estabelecer uma situação de equilíbrio, né, que é favorável a todos. Nós temos a questão do poder. Né? A pergunta é essa: por que tantas diferenças? Numa mesma cidade, num mesmo país, com diferenças brutais no que diz respeito a condições de vida, né? Porque, assim, aqui não é simplesmente uma dimensão que conta. Essas dimensões são cumulativas. Aqui nós vamos ter problema de escola, de saneamento, de abastecimento de água, de energia, eventualmente, de alimentação, né? E no outro lado, nós vamos ter todas as vantagens cumulativas. Né? Não é simplesmente o espaço verde, o conforto doméstico, é tudo junto. Né? Quem vive bem em todas as dimensões. E quem vive mal em todas as dimensões. Explicação, né? No senso comum, tem pessoas que têm talento, né? Têm competência e merece o que tem. Os demais não se esforçaram o suficiente, preguiçosos, né? Vadios. Há na sociedade capitalista a ideologia extremamente forte da meritocracia. Quem tem o fez por merecer. Quem não tem, então, né, é a mesma coisa. Não se esforçou o suficiente, não aproveitou as condições e, portanto, a sociedade real é uma sociedade que está construída em cima de esforços ou preguiças dos diferentes grupos. E agora eu faço a minha apresentação pessoal. Durante 25 anos eu trabalhei com o movimento sindical. Né? Eu era sindicalista, dirigente sindical, ativista, pesquisador, né? Me vinculei por todos os lados com a organização dos trabalhadores. E depois de 25 anos militando, estudando, eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada. Né? Que eu estava estudando uma dimensão que não levava a nada. Né? Os trabalhadores lutavam, se organizavam, faziam greves, algumas vencedoras, outras derrotadas, e nada mudava no essencial. E aí, finalmente tive o bom senso de pensar de maneira diferente. E o outro lado? Né? Nós conhecemos a população pobre, né? Isso a academia estuda por todos os lados, os movimentos sociais, os grupos vulneráveis, minorias, né? Sabemos a capacidade de resiliência, os problemas de saúde, as preferências em todos os aspectos, e o outro lado. O que nós sabemos realmente das pessoas ricas? E esse Brasil é um país riquíssimo, sempre foi. Desde a época da colônia, Império, República Velha, todo o século XX e século XXI, o Brasil continua sendo um país extremamente rico.
mas absolutamente desequilibrado na questão da distribuição de renda. É um país que produz, as pessoas são laboriosas, empenhadas, e o Brasil cresce com todos os contratempos de ordem política, econômica, de ordem econômica internacional, mas é um país que não está parado, que gera uma riqueza extraordinária. E essa riqueza, ela nos é desconhecida. Nós não sabemos quem são os donos do capital, o poder do capital. Então, né, já fazem alguns anos que eu estou trabalhando aquelas imagens, né, que representam um outro Brasil. Um Brasil bonito, rico, né, saudável, com uma capacidade de definir a nossa vida. O movimento popular, o movimento sindical, as minorias, né, com todo o esforço que fazem, não conseguem alterar a estrutura do poder e, sobretudo, a distribuição de renda. Então vamos ver quem são os donos do poder, quem são os donos do capital. Aqui também tem uma imagem uma abstração, né, que o grande capital ele é composto por empresas, corporações, bancos, né, ou designado por termos específicos, como sempre positivos. Classes superiores, classe A, elite, elite econômica, elite social. Né? E muitas vezes nós pensamos assim, o grande banco, Itaú, o Bradesco, a Vivo, a Microsoft, como abstrações. O banco também, mas por trás dessas entidades existem indivíduos de carne e osso. O capitalismo não é uma abstração institucional. Ele é composto por indivíduos com talentos, capacidade empreendedora, né, estratégias diversas. E esse é o poder concreto. Assim, o banco, imagine lá, o Banco Bradesco resolveu se desfazer das suas subsidiárias de energia elétrica. Não, o que é esse Banco Bradesco? Não, são indivíduos, são executivos, são gerentes, né, que tomam as decisões e, no que nos interessa aqui, compõem a classe multimilionária. Então, assim, o resultado anual das operações, da indústria, do comércio, dos serviços, em parte vai para essa abstração chamada empresa, mas em parte substantiva vai para indivíduos, para as suas contas bancárias, né, e que dá suporte a um tipo de vida, a um padrão de vida, de comportamento e de influência sobre a cidade, né, sobre a nossa vida, sobre dimensões do governo, etc. Então, assim, o poder concreto está constituído por indivíduos, né? Vamos chamar simplesmente de ricos, milionários ou bilionários. Quem são eles? Aqui uma estatística de 2012, né, faltam as referências, mas que ilustra graficamente o que eu acabei de dizer com relação ao fato do Brasil ser um país rico e pobre ao mesmo tempo. Vocês vejam, né, teria que atualizar os dados, mas 66% das famílias ganham até R$2.000. Hoje daria, atualizando, não, R$2.500. 20%, não, é a soma
né, dessas três faixas aqui. Esta e esta. 9% recebia de 3.000 a 6.000 reais, né, classe média, 4% de 6.000 a 13.000 reais, né, e o topo, né, deliberadamente cortado, né, não se tem informações sobre quanto ganham os que estão realmente no topo da pirâmide. É 1% da população brasileira e, mais precisamente, é 0,1% da população. É desse topo, né, o ápice da pirâmide, que eu vou falar e que vou comentar coisas que nos dizem respeito. Bom, primeiro problema, nós não temos informações sobre eles. Eles são os que se beneficiam em todos os momentos da vida econômica brasileira. Ditadura, nova república, democratização, né? Em todos os momentos, nos últimos praticamente 100 anos, eles não tiveram as suas fortunas afetadas. Eventualmente um ou outro vai à breca, né, quebra a empresa, é aquela coisa do o avô construiu a empresa, o filho administrou, o neto torrou todo o dinheiro, né? Isso acontece também. Mas de modo geral, esse pessoal sobrevive em todas as circunstâncias. Vou dar um exemplo. Eike Batista, né, em algum momento no início dos anos 2010, ele foi considerado um multibilionário entre os 100 mais ricos do planeta. E hoje as suas empresas estão todas quebradas, endividadas, etc. Ok, as empresas OMX, DMNX e todas aquelas que ele tinha inventado, devem para o BNDES, devem para o Banco do Brasil, né, devem para os acionistas, mas o seu Eike Batista tem uma fortuna incalculável nos Estados Unidos. Ele, pessoalmente, não quebrou, né? E isso acontece em praticamente todos os casos. Mas essas são informações que nós chamamos blindadas, né? Elas estão protegidas pelo sigilo bancário, pela inacessibilidade dos dados da Receita Federal e por uma série de estratagemas, né, que a gente não tem acesso. Eu digo a gente, os auditores da Receita Federal, os pesquisadores, os formuladores de políticas públicas, etc. Então, alguns dados para caracterizar ou para situar a importância desses personagens. O Brasil é o quarto ou quinto país mais desigual do planeta. É a terceira vez que eu me refiro a essa situação. É um país riquíssimo e pobre, com muitos pobres. Os que estão na primeira, segunda, terceira ou quarta posição são países africanos ou da Ásia, ou algum país isolado, né, mas que não são potências econômicas. Para vocês terem uma ideia, o Paraguai, que para muitos representa um país atrasado, ele é mais equilibrado socialmente e economicamente que o Brasil. Bom, isso leva a caracterizar, né, aonde está o dinheiro. A pergunta é essa, aonde está o dinheiro? Ou com quem está o dinheiro? 0,1% controla mais de 50% da riqueza, aqui faltou espaço, substantiva. Depois eu vou explicar o que significa isso. É a riqueza que vale mesmo, é a que interessa, né? A pessoa pode ter um pequeno patrimônio, uma empresa, etc., mas isso não é riqueza substantiva relacionada a poder. Esse 0,1% tem bilhões em paraísos fiscais.
ou seja, dinheiro produzido no Brasil, transferido para o exterior, para não pagar impostos, e não pagam nem no paraíso fiscal. Isso, depois eu posso dar dados sobre os 450 milionários gaúchos que têm casas, mansões em Punta del Este, sem contar Miami, né, e outras cidades europeias. 0,01% controla 1/3 do Congresso Nacional. Nós temos o Congresso mais corrupto, mais envolvido em transações ilegais, e eles são ou prepostos ou muitas vezes são milionários que têm cargos de senador, deputado, etc. E 0,01% controla a grande mídia. A grande mídia que passa as informações que quer, que forja a opinião pública, que promove determinados projetos urbanísticos, como sendo a construção do paraíso na Terra, né, e sem explicar aonde vai o esgoto, né, quanto a prefeitura investiu no saneamento, no abastecimento e, bom, todas as regalias dos empreendimentos de luxo. Tudo bem, podem dizer o seguinte: eles são competentes e o resto da população é ignorante e não se esforça. Então, as suas fortunas dependeram do talento empreendedor e da capacidade de administrar os seus negócios. Se fosse assim, não haveria nenhuma razão para crítica. A questão é um pouquinho mais complicada, na medida em que eles se valem de aspectos, de estratégias, de ações às quais nós não temos acesso e que eles manipularam, construíram e se beneficiam. Carga tributária, né? Está terminando o prazo para entrega do da declaração do imposto de renda, e vocês ouviram de março até agora que o Brasil é um país no qual se paga muito imposto. Realmente, pagamos muito imposto. Quem paga imposto? Os pobres. Quem recebe até 2 salários mínimos paga, em média, 54% dos seus rendimentos em impostos. Pergunto para vocês, praticamente todos têm celular, né? Quem não está com ele agora, lendo as mensagens e não ouvindo a minha fala, deixou em casa. Quanto vocês pagam de imposto sobre o celular? %? 5%? 17%? Nunca olharam a conta? 33%. É 1/3 do que vocês gastam por mês é imposto. Conta de luz. Ninguém escapa de ter, né, uma conta de luz, né, a não ser que... Não, hoje em dia é praticamente impossível viver sem luz. Quanto vocês pagam de imposto? 35%. Agora vocês podem fazer o seguinte, chegar no banco, né, e dizer o seguinte: olha, eu vim pagar minha conta de luz, mas eu não vou pagar o imposto. Vocês podem ir no Zafari e dizer a mesma coisa: olha, eu quero esses produtos aqui, mas o imposto que está embutido, né, eu não vou pagar. Tentem. Então, assim, a carga tributária brasileira, ela recai sobre assalariados, sobre a população mais pobre. Então, aqui vai, essa aqui é a média, 36%, 2009 não mudou muito. Quem recebe mais de 30 salários mínimos, 28 mil reais, paga 29%. Quase a metade de quem paga
quem recebe um salário mínimo. Pergunto, quem recebe mais de 100 salários mínimos mensais por mês, quanto paga de imposto, proporcionalmente? 100 salários mínimos dá 94 mil reais por mês. Paga em torno de 3%. Quem recebe mais de 100 mil salários mínimos por mês, líquidos. Uma fortuna considerável. Todo mês receber 1.000 salários mínimos. Não paga nada. Ou muito pouco, proporcionalmente quase nada. Tudo bem, ele vai pagar os 33% na luz, mas na verdade quem está pagando a conta de telefone dele e os impostos, a conta de luz deles e os impostos, são vocês. Eles não pagam, são vocês que pagam. Porque assim, imaginem alguém que ganha R$1.000. Quando ele vai comprar comida, pagar o telefone, dentro do custo estão os impostos. Impostos altíssimos. Então, assim, é como se a pessoa recebesse, pelo custo das mercadorias, pagasse o custo das mercadorias apenas a metade. O resto, 53%, são impostos embutidos. Alguém que ganhe... Porque, assim, qual é o consumo de quem ganha até 2 salários mínimos? Comida, vestuário, serviços básicos, transporte, o imposto, o ticket de transporte tem 30% de imposto. Bom, então assim, na proporção, ele está pagando a metade dos seus salários em impostos. Um multimilionário que ganhe, sei lá eu, 900 mil reais por mês, depois eu vou dar os dados. Na proporção, ele não paga quase nada. E tem outros estratagemas. Quem paga são os pobres e a classe média. Imposto de renda. Aqui tem uma tabela de uns 30 países, os mais desenvolvidos em cima. Ou seja, a renda que o indivíduo recebe, além dos impostos embutidos, ele paga o imposto de renda no final do ano. Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, acima de 40%. A média mundial vai em torno de 33%. O Brasil paga menos de 20%. Imposto de renda. De novo, quem paga imposto de renda? Assalariados. E aqui tem o truque, a mágica, que a não ser que tenha algum multimilionário na sala, vocês não conhecem. Imaginem alguém ganhando 5 mil reais por mês líquidos. Desconta contribuição para a Previdência, etc., sobrou 5 mil reais. Ele não recebe 5 mil, ele recebe 4.500 porque tem um imposto de renda automático. Não posso chegar no empregador e dizer, olha, é o seguinte, eu quero meu salário, não quero pagar imposto. Não, o desconto já é automático. Alguém que ganhe 100 mil reais líquidos por mês de juros e dividendos, quanto paga? Quem recebeu 5 mil já pagou 500. Quem recebeu 100 mil não vai pagar um centavo. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque tem uma lei construída por banqueiros multimilionários e promulgada no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, dizendo que pobrezinhos dos multimilionários
né, seria uma injustiça fazê-los pagarem imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, eles estão isentos. Só existem 2 países no mundo em que acontece essa isenção de impostos. Bom, isso, o que nós vimos antes, eu poderia dar uma infinidade de outros exemplos, corresponde a questões legais. Está na lei, né? Eles não estão infringindo a lei, mas eles são insaciáveis e querem muito mais. E aí está o caso que eu gosto de comparar. Nós estamos sendo bombardeados há vários anos sobre a questão da Lava Jato. Um esquema criminoso envolvendo grandes empreiteiras, fornecedores, né, e o montante estimado é de 19 bilhões de reais que sangraram a Petrobras. Desses 19 bilhões, 5% foram para agentes públicos, partidos políticos, né? Vários partidos políticos, né? E alguns aproveitadores. 5%. Isso aí dá em torno de 1 bilhão, digamos, arredondando, né? Então, a Petrobras perdeu, né? Os agentes públicos, né? Figuras conhecidas, teriam recebido 5% desse valor. Esse é o maior engodo, a maior falcatrua da grande imprensa, dos poderosos do Brasil, né, focando apenas esse caso e tirando a atenção do que é realmente importante. Aqueles famosos 0,1% dos mais ricos são responsáveis por 70% das dívidas previdenciárias. São dívidas que, digamos, o que é descontado dos trabalhadores, né, deveriam ser recolhidas para o Tesouro Nacional. Não são. Né? Então, isso aqui já é o valor, o saldo líquido, 300 bilhões. Comparem com os 19, 300 bilhões. Da sonegação anual. Né? Os grandes, 0,1%, responsáveis pela sonegação anual, ano após ano, de 350 bilhões. Né? Aqui é um saldo, aqui é uma conta que se repete ano após ano e vai somando. Tudo bem, o pequeno empreendedor, né, o pequeno negócio também sonega. Mas o que interessa é que 70% da sonegação é de responsabilidade de 0,1% da população. E isso dá 350 bilhões. Bom, depois tem mais uma outra coisa que também é de responsabilidade deles, mas eu não vou ter tempo de explorar. Se nós somarmos esses valores, né, nós vamos chegar a quase R$1 trilhão. Não precisa fazer reforma da Previdência, nós teríamos estradas, universidades, né, sobraria dinheiro para educação, saúde, saneamento, o que vocês imaginarem como sonho, porque existe o recurso. Só que ele está sendo apropriado de forma fraudulenta, né, por leis especiais, ou, né, nesse esquema de sangramento dos recursos públicos. O que interessa nisso? E aí depois vamos chegar à questão da cidade. Nós permanentemente estamos sendo vítimas de uma expoliação financeira. Digo nós, digamos assalariados, né, eu sou funcionário público assalariado, os trabalhadores do setor privado, os pequenos e médios empresários, né, que esses sim pagam os impostos corretamente, porque se não pagarem, o fisco vai atrás deles, e essa expoliação financeira, ela se dá através da ação dos bancos.
A maioria de vocês já tem cartão de crédito, cartão de débito, né? É comum, né? Aí na lancheria do Antônio, o pessoal comprar um lanche e pagar com cartão de crédito, cartão de débito. De graça? Não. Vocês estão pagando de 4% a 5% a mais, não para o Antônio, não para o comerciante, para o fornecedor, mas para o banco. O banco que administra o cartão de crédito vai cobrar dele, ele simplesmente repassa esse custo para vocês e vocês estão pagando, né, em cada operação o que a poupança paga durante um ano. Né? Então vocês imaginam, vocês tentam economizar, vocês vão ganhar 4, 5%, né, da poupança e vocês estão pagando todas as coisas, né, 4, 5% a cada momento. Né? Isso dá quase 60% ao ano. Pequeno empresário, pequeno comerciante, que for pegar um empréstimo, descontar uma duplicata, né, fazer uma transação financeira com o banco, ele vai pagar 60%, 70%, 80%, 90% de juros ao ano. A mesma coisa no crediário. As pessoas estão pagando o dobro, simplesmente porque há um domínio, né, do setor financeiro, que é o mais rentável do mundo. Né? Semana passada saiu o resultado do Santander. O Santander Brasil garantiu a lucratividade internacional do Santander. Né? Ou seja, em outros países eles perderam recursos, mas só com o que eles recolheram no Brasil, ganharam no Brasil, né, deu para equilibrar o balanço. Poder dos monopólios, né? Isso leva à ineficiência econômica. Fraudes e impunidade, né? Porque a fraude que afeta a todos, ela é impune. Não há uma punição para os grandes. Hoje o poder judiciário, né, é um poder aliado estritamente a essas grandes corporações, grandes fortunas, né, e dão ganho de causa para esses setores. Destruição de recursos naturais. Né? Quem é que está devastando a Amazônia, né, e uma série de paraísos ecológicos? Não é o pequeno poceiro que vai lá plantar milho. Né? São grandes fazendeiros, muitas vezes com o apoio do setor financeiro, que compram e devastam áreas imensas. Fragilização da democracia. Né? Nós não estamos vivendo mais num país democrático, né, onde o voto do cidadão seja respeitado. Nós estamos vivendo um momento de uma espécie de ditadura parlamentar e judiciária que está por trás do golpe, né, que financiaram o golpe, que sustentam a manipulação da opinião pública pela grande mídia. Né? Quer dizer, como é que um presidente que tenha quase 90% de rejeição ainda se mantém, né? Envolvido com, né, dezenas de escândalos, seus ministros colecionando golpes, etc. Então, só essa dimensão abriria para uma discussão muito grande da questão do poder concentrado na mão de não mais de 25 mil pessoas. Né? São essas que ganham, né, milhões por mês, não pagam impostos, são responsáveis por fraudes, pela evasão de divisas, etc. Mas para não me estender demais, né, fazendo uma ligação com a questão do curso que vocês estão fazendo. Né? A cidade real, a cidade como fonte de lucros. E aí, respondendo ao título sugerido para esta palestra, né, nós vamos ver que a cidade está muito longe de ser algo planejado, em comum acordo, né, entre os diferentes segmentos, e sim, ela está sob domínio de grupos minoritários, né, não mais do que talvez uma centena ou 2 centenas de indivíduos
que conseguiram construir uma cidade como fonte de lucro permanente, gerando, né, além de todas as outras coisas que eles aplicam e ganham, né, uma fonte real próxima de recursos. Pelas licitações, né, e aí nos próximos dias vai ter a defesa da dissertação de mestrado do Tiago Holzman, no Propur, sobre licitações, e onde ele vai mostrar como a licitação pelo menor preço e a falta de controle público faz com que a gente pague obras caríssimas, inacabadas, mal feitas, né, e que custam, né, 1, 2, 3 vezes mais do que seria necessário. Multas ambientais, né, outras multas também por infrações diversas que não são pagas. Por quê? Porque eles têm o poder suficiente de cancelar, né, ou contestar na justiça e, né, prorrogar indefinidamente o dia do pagamento. As obras públicas, independentemente de licitações, também é uma fonte é um ônus para a cidade, que paga por obras mal feitas, obras que não atendiam ao interesse da população, né? Quer dizer, um conluio entre formuladores de políticas públicas com interesses específicos, né? E aí o caso, por exemplo, dos viadutos. Porto Alegre precisa viadutos e mais viadutos. Bom, não, é uma coisa que desumaniza a cidade, e quanto mais facilidades para o carro individual, mais as pessoas pegam o carro, e o viaduto que custou algumas dezenas de milhões de reais, né, logo estará obsoleto, porque ele facilitou e estimulou o uso do carro. A questão do IPTU também, né, uma planta completamente defasada, beneficiando determinados grupos, né, torres e mais torres com apartamentos fechados, não pagando IPTU, e, bom, aí no momento da realização da venda, uma negociação com a prefeitura, descontos que vocês não conseguiriam jamais, mas, né, pela questão da escala do poder, pelo montante das dívidas, há uma possibilidade de redução substancial das dívidas. Plano diretor, eu nem vou entrar, porque é mais o campo que vocês estão trabalhando, né? Mas também o plano diretor, não como resultado de uma vontade soberana, né, dos grupos diversos, mas manipulado por, né, grandes especuladores imobiliários, né, que têm a capacidade de esperar, às vezes, anos e anos, até que o poder público faça o arruamento, instale esgoto, puxe energia elétrica, etc., né, e uma valorização extraordinária. Eu vou recomendar, né, já que é um público qualificado e especializado, uma tese, né, eu me inspirei no subtítulo pelo trabalho do Charles Henrique Wüst, né, Quem Manda na Cidade. Ele defendeu, eu orientei essa tese há 2 anos, ela vai sair, deve ser publicada agora, no mês que vem, e ele fala dessa categoria do rent-seeking, né, ou seja, a ganância sem limites em torno da urbanização, né, quer dizer, a urbanização que deveria atender aos interesses da população, mas que corresponde a uma estratégia, né, de controle sobre o poder público, sobre os órgãos de fiscalização, muitas vezes sobre a Câmara Municipal. Ele estuda o caso de Joinville, mas é só tirar Joinville e colocar
qualquer outro nome de cidade que a análise seria pertinente, né? E, por último, a página de publicidade. Muitas vezes, hoje eu tentei me conter, né, na análise crítica, mas quando eu não sou mais expressivo, as pessoas ficam revoltadas, horrorizadas, e dizem, não, mas não é possível, mas e aí, professor, mas que horror, não dá, não, eu nem sabia, etc. E sempre me perguntam, mas e aí o que a gente vai fazer? Vamos continuar sendo espolhados, nós pagando impostos e eles sendo isentos? Foi criado em Porto Alegre o Instituto Justiça Fiscal, que é uma ONG que discute essa questão da tributação. A tributação hoje no Brasil, né, nós podemos considerar com a questão estratégica. Nós poderíamos ter um padrão de vida muito melhor, o preço dos produtos, qualquer coisa, alimentação, vestuário, transporte, poderia ser razoavelmente reduzido se quem tem capacidade contributiva pagasse os impostos. Quem tem muito hoje é quem não paga absolutamente nada de impostos. E a população pobre é que está pagando o pato. O IJF, então, tem informações sobre isso. Nós temos feito análises mostrando o quão iníquo é o sistema tributário brasileiro e, sobretudo, como as pessoas não têm a mínima noção de como estão sendo explorados e como os ricos, né, que poderiam contribuir, não contribuem em absolutamente nada. E o último, então, é a minha última produção, Ricos, Podres de Ricos, é uma espécie de resumo das minhas produções acadêmicas, né, para iniciação a essa temática da concentração de renda, dos privilégios dos ricos e dos prejuízos que 99% dos brasileiros têm com a injustiça fiscal. Há um problema de venda de livros aqui na universidade, então eu combinei com o editor de colocá-lo a preço de custo para os participantes desse curso de extensão na Circula. Circula é uma livraria no outro lado da rua, aqui na Oswaldo Aranha. Então, até o final da semana que vem, quem levar esse folheto, né, tem direito a um cafezinho bom, né, e ao livro Ricos, Podres de Ricos a preço de custo. Lívia e equipe do LEURB, meus parabéns a vocês pela paciência, né, e espero ter deixado vocês, no mínimo, com a pulga atrás da orelha e com interesse de saber mais. Obrigado.